Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar estudando sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e desta vez vamos analisar sobre alguns eventos que ocorreram quando ele se dirigiu para uma localidade chamada Listra. Vou ler para você Atos capítulo 14 a partir do verso 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Perceba, amigo ouvinte, que aqui o incidente foi muito interessante. Havia um homem lá, aleijado, provavelmente um mendigo, e Deus usa o apóstolo Paulo e Barnabé para curar aquele homem. E como que o povo reagiu? As multidões ficaram tão impressionadas com o milagre que acharam que Paulo e Barnabé eram deuses gregos. Eles achavam que Barnabé era Zeus, o deus supremo do conjunto de deuses gregos, e pensavam que Paulo era Hermes, o assistente e porta-voz de Zeus. E as pessoas chegaram ao ponto de quererem oferecer sacrifícios para eles. Um poeta latino chamado Ovídio, que viveu entre 43 a 17 ou 18 anos de Cristo, ele já tinha registrado uma lenda de que esses dois deuses, disfarçados de homens, haviam visitado uma cidade na mesma região. Então, esta lenda nos ajuda a entendermos um pouco da reação da multidão. Eles achavam que Paulo e Barnabé eram esses deuses em forma de homens para terem realizado um milagre tão grande. E o apóstolo Paulo e Barnabé, obviamente, ficaram extremamente preocupados com aquela ignorância tremenda. Eles rasgaram as vestes em sinal de dor, de tristeza, de remorso, de espanto, para poder impressionar inclusive as pessoas. E aí eles aproveitam e dizem o seguinte: nós somos homens como vocês, nós vamos anunciar para vocês, estamos anunciando o evangelho para que vocês abandonem esta prática vã da idolatria e se convertam ao verdadeiro Deus, a fim de que vocês sejam salvos. E nós percebemos, amigo ouvinte, ao longo do relato, quando você continua lendo os versos seguintes de Atos 14, que apesar deste grande milagre e apesar desta sinceridade com a qual Paulo e Barnabé pregavam essas pessoas, sobrevieram até eles judeus de Antioquia e Icônio, instigaram as pessoas a apedrejarem Paulo, e Paulo acabou sendo arrastado para fora da cidade, dado como morto. Você perceba, amigo ouvinte, os desafios que um filho de Deus enfrenta quando está em oposição às trevas. Deus havia acabado de usar o apóstolo Paulo e Barnabé. Um milagre poderoso havia sido feito. Mas Satanás usou pessoas para tentar matar o apóstolo Paulo. O apedrejaram. Mas você acha que Paulo permitiu que o apedrejamento o impedisse de continuar? Não. Paulo, muito machucado, com muitas dificuldades, saiu da localidade, foi se restabelecendo física e emocionalmente. E Paulo depois continua pregando o evangelho. Amigo ouvinte, se Paulo após um apedrejamento
Se Paulo, depois de estar quebrado, ele não permitiu que isso atrapalhasse de pregar, é uma vergonha quando permitimos que um probleminha de tão menor intensidade nos atrapalhe de falar de Jesus. É vergonhoso que muitas pessoas saiam da igreja simplesmente porque se desentenderam com o irmão. E se tivessem sido apedrejadas dentro da igreja? Aí iam deixar de crer até mesmo em Deus? Precisamos, amigo ouvinte, ter força espiritual e maturidade emocional para deixarmos de lado os mimimis e pararmos com esses mimimis que só nos levam para longe de Deus. Por qualquer mimimi, por qualquer coisinha, as pessoas, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais pregar o evangelho. É vergonhoso quando comparamos esse tipo de postura com a de Paulo, que mesmo tendo sido apedrejado, quebrado, machucado, se restabeleceu física e emocionalmente e continuou na missão dele. Muitas pessoas que permitem que as picuinhas e os mimimis as afastem da igreja e as impeçam de pregar o evangelho estão se colocando no caminho da perdição. Por quê? Se hoje não conseguem enfrentar dificuldades pequenas, imagine se vão resistir pouco antes à volta de Cristo, quando houver um decreto de morte, de acordo com Apocalipse 13, para perseguir aqueles que quiserem permanecer fiéis a Cristo. Então, amigo ouvinte, deixemos de lado o mimimi, nos fortaleçamos em Cristo, porque se não fomos fortes hoje, jamais seremos fortes amanhã. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.